Bem, vamos lá, então. Começar a nossa aula. Tá certo? De pesquisa operacional. Deixa só eu... Sabe que eu preciso incluir isso aqui. Um pouquinho. Eu preciso admitir aqui. Eu preciso antes também fazer uma coisinha aqui antes, para que todos possam entrar na aula sem eu precisar ficar autorizando. Então, acho que aí agora vai. Então, só um pouquinho. Mais uma vez. Aqui vou permitir o som. Então, vocês estão enxergando aqui a tela do meu... no player, esqueci o nome, que roda vídeo. Vocês estão vendo minha tela aqui? Positivo, eu tô. A preta, né? Então, vai já mudar. Pronto. Bem, vamos lá. Espero que agora funcione. Bem, isso aqui é um resumo do que a gente já viu até hoje, desde o início da disciplina. Começamos a falar de simulação em pesquisa operacional, passamos pelo software Arena. Vocês estão vendo, então? Conseguem ouvir o vídeo que está passando? Ouvi não, eu só tô vendo. Não, eu dei uma parada nele agora, só para perguntar isso para vocês. Vocês ouviram alguma coisa? Ainda não, professor. Então, peraí, novamente. Então, vamos lá. E aí, o último encontro foi sobre cadeias de Markov, que está na unidade 3, seção 1. Tá? E aí, hoje, nós vamos falar sobre teoria de filas na unidade 3, seção 2. Estão ouvindo o áudio? Tá? A teoria de filas é uma modelagem matemática, que também é utilizada muito em processos de simulação. A gente vai ver essa sessão hoje. E aí, turma, saiu o áudio aí do meu vídeo? Sim. Então, tá bom, é isso que eu quero saber. Então, é uma aula gravada minha, que é sobre o tema que a gente tem para hoje, tá bom? Então, eu vou apresentar essa aula, vai ser curta, tá bom? E depois falo da atividade que tem lá no AVA para vocês fazerem. Então, eu vou dar continuidade. Hoje também é a sessão 3. Tá? Então, a nossa aula vai ser longa. Bem, aqui para lembrar que vocês têm coisas para fazer, né? Então, tem que ter feito a leitura da sessão 3.2, tem que ter feito as 3 questões lá da atividade pré-aula e ter feito a leitura da web-aula, que é um complemento do conteúdo da sessão do livro didático. Vamos falar sobre filas, né? Pensar em filas é exatamente o que a palavra quer dizer, formar fila para a busca de um atendimento, de um serviço ou de alguma outra coisa que possa ser fornecida para uma demanda grande, né? E isso implica também a possibilidade de usar essa teoria ou essa modelagem também em ambientes de manufatura, ou seja, ambiente industrial. Bem, falar em teoria de filas, a gente pensando nas linhas de produção, né, das empresas manufatureiras, ou seja, nas indústrias, falar em filas é falar em congestionamento, né? Ou seja, ele vai ocorrer quando não houver um bom balanceamento do sistema. Isso vai implicar, obviamente, no que a gente conhece como gargalos, né? Então, quando isso ocorre, é porque houve uma mudança, houveram mudanças em que o planejamento não tinha levado em conta. Isso é natural acontecer, é por isso que o plano de produção ele precisa estar sempre em atualização, porque as coisas mudam mesmo, né? Então,
Uma das possibilidades, por exemplo, além da teoria de filas, uma área que faz bastante estudo do uso de gargalos, né, da existência de gargalos, na realidade, nas indústrias, é a teoria das restrições, tá, que é conhecida como TOC, que é Theory of Constraints, em inglês. E aí vamos falar sobre as características, tá, de uma fila, que são a população, que pode ser finita ou infinita, o modo de chegada, vamos falar com mais detalhes, a forma de atendimento da fila, a disciplina em que a fila vai se formar e a estrutura do sistema onde a fila existe. Falando de população, como eu apresentei, né, ela pode ser finita ou infinita, tá? Ela também pode ser conhecida como fonte de clientes, tá? A população também pode assim ser conhecida, e vai ser considerada infinita quando a gente tiver uma população, né? E vamos entender população como sendo aquele ente do nosso interesse no sistema, tá? Pode ser um produto, pode ser uma pessoa, que seja. E ela é considerada infinita quando é muito grande, né? Então, esse muito grande vai depender, obviamente, do sistema onde a gente está avaliando. Mas, se for grande o suficiente, a ponto de ter a possibilidade da formação de filas, a gente já pode considerar como sendo infinita. Finita é quando isso vai impactar diretamente ou muito marcante na taxa de chegada na formação de filas, tá? Então, a gente vai considerar, então, nesse caso, quando isso ocorrer, que a população analisada, a população em questão, né, que está sob estudo, ela vai ser finita. Falando do modo de chegada, né, ou seja, os clientes, né, a população, né, vai chegar, ou seja, os clientes chegarão, ou isoladamente ou em grupo, tá bom? Isoladamente ou em grupo. Quando ocorre nesse caso, isolado ou em grupo, essa chegada ela poderá ser por um padrão conhecido ou por uma forma aleatória, tá? Quando for por a chegada ocorrer por forma aleatória, a gente vai fazer considerações da teoria de probabilidades, tá? E aí vamos estudar especificamente duas distribuições. Aqui eu já apresento uma delas, que é a exponencial. Essas chegadas dos clientes, dentro do estudo da teoria de filas, elas serão consideradas independentes, tá? É o que a gente vai conhecer como propriedade marcoviana. Falando da forma de atendimento, isso vai depender de vários aspectos que eu estou listando aqui, tá? O dimensionamento da capacidade, né, a capacidade da fila, o treinamento dos atendentes, ou seja, se a fila está em formação é porque há uma busca de algum consumo, né? E aí os atendentes, quem vão fornecer o que se busca. Então, vamos pensar numa fila de supermercado, né? Quando o caixa, né, os caixas são bem treinados, as filas não crescem tanto, né? Então, isso é muito importante, né? O treinamento dos atendentes é um aspecto muito importante. O tempo da disponibilidade para o atendimento, isso aqui está bem relacionado com os atendentes. Ou seja, vamos supor, quando eles têm metas para atingir, então eles não podem ultrapassar um determinado tempo no atendimento, é o que a gente está chamando aqui de tempo de disponibilidade. Número de postos de atendimento, tá? Então vai depender, vamos supor, número de caixas, né? É a mesma coisa que o número de atendentes. A instalação, onde esses atendimentos são realizados, os equipamentos utilizados para darem suporte no atendimento, os procedimentos, né? Vamos supor que há no treinamento ensinado, os procedimentos devem ser cumpridos para o atendimento ter uma qualidade mínima, vamos supor assim. E aí toda a tecnologia, né, associada para dar suporte, né, e o que a gente está chamando aqui de sistema de informação. Com respeito à disciplina da fila, aqui esse PEPS,
justamente o que a gente chama de FIFO, né, no inglês, First In, First Out. Agora tem a versão em português, que é o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, assim, chegou na fila, tô na vez de ser atendido, eu vou sair né, vou ser atendido logo em seguida. É uma das disciplinas possíveis. Outra diz respeito ao atendimento prioritário. Então, isso, vamos pensar num banco, né, em que tem ali o idoso, vamos supor, ele é o que tem prioridade. Então, pode ter 10 jovens, mas chegou um idoso, ele vai ser atendido logo. Tem a questão do menor tempo de processamento, e aí são outros procedimentos, e a data devida, né? O nosso material, nosso livro didático fala desses 2 tipos aqui. Com respeito à estrutura do sistema, a gente tem algumas, tá? Na realidade, tem várias. E aí eu vou apresentar 2 delas especificamente, que são as que a gente vai trabalhar com mais detalhes. Quando a estrutura tem uma fila única e um único posto de atendimento. Aí a gente pensar em algo parecido com o que está aqui nessa figura, tá? Tem uma fila única, os clientes vão chegando e formando a fila, né? E aí tem um único canal. É como se tivesse, a gente fosse num mercadinho de bairro, por exemplo, né? E aí lá no mercadinho de bairro tem uma pessoa só atendendo. Então, forma uma fila aqui dos clientes que foram buscar algum produto e foram para a fila pagar, tá? Outra estrutura que é muito comum é quando a gente tem uma fila única e mais de um posto de atendimento. Isso aqui é bem a cara de banco, né? Banco é bastante assim. E pensando na linha de produção, pode ser que em algum processo de produção, uma das etapas ocorra em que os produtos produzidos passem por alguma etapa de produção onde só tem o equipamento. Aí, se só tiver um equipamento em alguma das etapas, e aí em etapas seguintes tiver mais de um equipamento, mais de um posto de trabalho que manuseia esse produto, né, ou esse pré-produto, vou dizer assim, pode ser também uma estrutura de sistema, tá bom? Olha, não quer mudar. Mudou. E aí, voltando aqui para a notação de Kendall, tá? Essa notação de Kendall é a formalização justamente de como esses componentes, essas características, elas vão ser estruturadas ou declaradas quando a gente estiver fazendo uma modelagem por teoria de filas. Essa notação, ela tem esse nome para homenagear o criador dela, tá? Que é o David Kendall. O modelo simples da notação, ele é descrito desta forma aqui, tá? Então, tem 3 elementos, A barra B barra M, onde são 3 posições, e cada uma delas vai estar relacionada com uma característica, tá? Por exemplo, essa primeira posição aqui, que está representada pela letra A maiúscula, ela se refere ao processo de chegada no sistema, tá? Então, está muito relacionada com a fila. O item B, tá? A posição B aqui, ela está relacionada com o tempo de atendimento, tá? Então, é o tempo em que o cliente fica em atendimento, ou seja, quando ele está em busca de algo e ele conseguiu alcançar, né, o que ele desejava. No entanto, para que ele finalize ali realmente o seu desejo ou a sua demanda, ele vai gastar, vou dizer assim, um tempo mínimo. E, por fim, essa última posição, que é a letra M minúscula, se refere ao número de postos de atendimento. Bem, para quem já fez essa disciplina, a disciplina de processos estocásticos, pode ser que vai relembrar isso que a gente viu lá, né? Ou que viram lá com outro professor. Bem, vamos falar então sobre essas posições, tá? Da notação de Kendall. A posição é a A e a posição B, então as 2 primeiras posições. Quando nessas 2 primeiras posições estiver a letra M maiúscula, a gente está dizendo que o processo de chegada e o processo de atendimento, ou o tempo de atendimento, eles têm a características markoviana, tá? Markoviana quer dizer o quê? Probabilística,
tá? Então, é aleatória, aí tem lá todo o processo probabilístico associado. Quando a gente está falando de processo de chegada marcoviano, a gente vai estar falando da distribuição exponencial, distribuição de Poisson, da mesma coisa aqui na segunda posição, referente ao tempo de atendimento. Quando ele é marcoviano, é especificamente distribuição exponencial. E aí, quando ainda nas duas primeiras posições da notação estiver a letra D maiúscula e não mais a letra M, a gente está falando que esses dois aspectos, eles são degenerados. Serem degenerados querem dizer que eles são constantes, ou seja, que eles não mudarão. Então, eles não têm o fator aleatório ali envolvido. Tá? Então, vai ter uma constância. Então, um padrão, né? Vai ser um padrão. Então, isso a gente chama de degenerado. Então, não tem por que fazer modelagem por modelo probabilístico. Quando nas duas posições estiver a letra E com índice K, a gente vai ter um modelo, um padrão probabilístico, um padrão não, né? Vai ter uma estrutura probabilística especificamente por uma distribuição de Erlang. É uma distribuição muito usada em estudo de sistemas, tá? De simulação de sistemas. E aí, esse índice K aqui representa o que eles chamam de parâmetro de forma, tá? De forma da distribuição. E aí, por fim, né, aqui quando tiver nas duas posições a letra G maiúscula, a gente está dizendo que é geral, ou seja, a gente não está fixando nada. Pode tudo, é isso. E aí, é claro que quando a gente deixa livre, a gente perde mais o controle do sistema, tá? Então, de certa forma, tem um ganho, mas também tem uma perda, porque se a gente deixa geral, a gente não faz ideia do que pode surgir, tá? E isso, de certa forma, impede um planejamento de longo prazo, por exemplo. Vamos falar sobre a estrutura de sistema ainda, tá? Sobre a notação de Kendall, quando a gente tem aqui as três posições, por exemplo, quando vocês enxergarem um sistema de filas com esta representação, M/M/1, a gente está dizendo que ele tem um processo de chegada marcoviano, um tempo de atendimento marcoviano e tem um único atendente no meu sistema, tá? Então, está aqui a tradução. Tempo entre chegadas de clientes tem distribuição exponencial, então é o processo de chegada. Tempo de atendimento também tem distribuição exponencial. E só tem um atendente ali no meu sistema, recebendo os clientes. Vamos ver um exemplo? O simulador anotou, minuto a minuto, o número de pessoas que chegavam em um posto de vacinação durante o período de 1 hora. Então, alguém ficou lá anotando, num período de 1 hora, quantas pessoas chegavam, né? Nesse período de 1 hora, de minuto em minuto, ficava contando quantas pessoas chegavam, né? Passou um primeiro minuto, quantos chegaram? Passou o segundo, quantos chegaram? O terceiro, até o minuto 60, né? Para completar 1 hora. Isso está aqui representado no quadro que eu vou mostrar para vocês. Então, está aqui, ó. Então, a gente tem 60 valores aqui, que representam o número de pessoas que chegaram lá naquele posto para vacinação, né? Vamos supor que... Agora, né, coincidiu da gente estar na vacinação para a Covid, né? Então, vamos supor que chega duas pessoas no primeiro minuto, chega uma no segundo, duas no terceiro, e até o 60º minuto, tá? Somando os números de pessoas que chegaram no posto, a gente vai ter 120, tá? Então, se a gente somar esses valores que aqui estão, a gente vai ter 120 pessoas chegando no período de 1 hora, né? E aí a gente vai considerar aqui, né, em minutos. Temos como taxa de chegada, então, já aparece a primeira medida de diagnóstico, vou dizer assim, ou medida de desempenho do sistema, justamente o que a gente chama de taxa de chegada, tá? A taxa de chegada, no caso no posto, né, que é o exemplo, o caso do sistema do exemplo, né, é o posto de vacinação,
vai ser dada por essa conta bem simples aqui, né? Se a gente tem 120 pessoas chegando em 60 minutos, né, a gente vai ter quantas chegadas por minuto? 2 chegadas por minuto. Então, é como se fosse uma média, né? Isso aqui é uma média simples, que é o que a gente conhece aqui dentro da teoria de filas como taxa de chegada. Tá? Então, está aqui, anotei, né, essa medida, vou deixar aqui guardada. O intervalo médio de chegadas, que a gente está chamando de IC, tá? Intervalo de chegadas, ele vai poder ser calculado pelo inverso desse lambda, tá? Ou seja, é o tempo que demora entre uma chegada e outra, tá? É o que a gente chama de intervalo de chegada. O inverso desse lambda aqui, ó, vai me dar exatamente o intervalo médio, tá? 1 sobre o lambda, onde o lambda é igual a 2 chegadas por minuto, então vai dar meio. Ou seja, de meio em meio minuto chega alguém, em média, tá? Ou seja, uma pessoa chega a cada meio minuto, em média, tá? Em média. É outra medida de desempenho, né? Então, a gente já falou da taxa de chegada, do intervalo entre chegadas. Vamos falar de uma terceira medida, que é o tempo médio de atendimento. Então, nisso aqui tudo, né, a gente já tem 3 medidas de desempenho de um sistema de filas, né? Ou seja, algum sistema, no caso aqui é um posto de vacinação, tá? Esse posto de vacinação, ele é um prestador de serviço, a gente é o nosso sistema, no caso, tá? Dentro da nomenclatura da teoria de filas. A fila é formada por pessoas que estão indo em busca de algo, no caso é da vacina, né? E a gente está avaliando isso para entender como que é a dinâmica desse sistema, tá? Então, o tempo médio de atendimento, vamos lá, o TA, ele vai ser a soma dos tempos de atendimento dividido pelo número de observações, tá? Então, se a gente tiver, vamos supor que a gente tem aqui esse quadro, 60 valores aqui, tá? Esses 60 valores, eles representam o tempo que demorou para cada um daqueles clientes ser atendido, ou seja, ser vacinado. Foi demorado o negócio, né? Olha aqui. Mas é em segundos, tá? É em segundos. 23 segundos, 15 segundos e assim vai-se, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Supostamente sim, dividido pelo número de observações. Então, aqui já tem 100, então é outra coisa, já mudou, tá? Então, 2.000, se a gente somar esses valores, será 2.000, e a gente tem 100 valores aí, tá? Isso representa 20 segundos, em média. Tá? A gente pode converter, então, ó, também, podemos ver que o tempo de atendimento por minuto, a gente pode, quando a gente faz essa inversão desse resultado aqui, a gente pode interpretar esse resultado como sendo pessoas por minuto, tá bom? Quando eu deixo o mouse assim nesse ponteiro, eu tenho que ficar apertando Enter para mudar de slide. Então, tem aqui algumas medidas de desempenho que elas vão representar, vão analisar, vão dar um diagnóstico de um sistema de filas, tá? Qualquer sistema, e aí pensa num processo industrial, né? A gente vai focar nisso, porque basicamente onde vocês se ambientam mais, na indústria. Tá? Mas isso é que os exemplos que a gente traz em geral é o que estão nos livros, e o que os livros apresentam geralmente é coisa de banco, exemplo de comércio, de serviços e coisas assim. Mas eu acho super estranho, mas é difícil a gente encontrar nos livros exemplos de indústrias, né? Onde isso mais se aplica. Né? Na realidade, essa modelagem nasceu nas indústrias. E aí eu não sei por que os autores do assunto, né, os produtores de livros, escritores, eles trazem exemplos um pouco distantes, assim. Enfim, um desabafo. Tempo, ó, medida de desempenho. Tem essas aqui e tem muito mais outras, tá? Mas aqui são as principais.
tempo em que o posto de atendimento vai permanecer ocioso ou ocupado, então é para verificar como que precisa, o que precisa fazer para mudar, né? Vamos supor, tempo de ociosidade em qualquer ambiente, isso é, de certa forma, ruim, né? Ou seja, está se gastando, porque se você tem um sistema, vamos supor, né, tá lá na linha de produção, se não tem insumo para produzir, por que eu estou mantendo funcionários ali parados, né? Tem custo isso, né? Isso é um indicador justamente que deve ser muito bem acompanhado para que isso não ocorra. Então, tem que ter todo um planejamento envolvido aí, né? Tempo médio em que se fica na fila, né? Que se gasta na fila, é o que diz aqui. Tempo médio gasto pelo cliente no sistema, né? Então, é o tempo que fica na fila e fica em atendimento, somando esses tempos, é o que a gente chama de tempo no sistema, que representa a média dos tempos, né? Calculados aí nesses dois momentos. Número médio de clientes na fila, então, em média, quantos clientes ficam na fila no período de um dia, vamos supor. É o que a gente conhece também por tamanho médio da fila. Número médio de clientes no sistema, e aí em atendimento e na fila, né, por unidade de tempo também. E tem uma medida probabilística que é utilizada como medida de desempenho, que é a probabilidade de o sistema ter uma determinada quantidade de clientes em um determinado momento. Tá? Essas aqui são as principais, existem outras. E aí tem as fórmulas probabilísticas para essas medidas, tá? Por exemplo, as chegadas dos clientes é utilizada a distribuição de Poisson, né, dada por essa equação aqui, onde esse lambda, tá? Essa aqui é uma letra grega chamada lambda. Ela vai representar a taxa de chegada, que eu já comentei com vocês lá no exemplo do posto de vacinação, tá? Essa letrinha E aqui, que tem esse expoente menos lambda, onde esse lambda é esse mesmo daqui, mas esse E é a constante de Euler, né, que talvez vocês conheçam por ter utilizado na física, lá nos cálculos da vida, e ela tem como valor numérico esse número aqui, que eu esqueci o nome, tem um nominho, tem um termo, né, mas enfim, ele tem infinitas casas decimais. E aqui nesse denominador, tá? Isso é uma razão, né? Então, é uma fração aqui. O denominador da fração é um x fatorial. E aí também é um outro cálculo matemático, né? O número fatorial, é o fatorial de x. Esse x vai depender justamente de quantos clientes eu vou querer estimar, né? Eu quero saber qual é a possibilidade. Eu montei a minha lojinha, vamos supor. Montei a minha lojinha lá de venda de sorvete, né? Se bem que não é uma boa época, né? No inverno, mas no verão. Vamos supor que a gente esteja no verão, montei a minha lojinha de sorvete, e aí obviamente eu quero dimensionar, né, a capacidade de atendimento. Eu vou estimar quantos clientes eu vou atender por hora, por minuto, por meia hora, né, por dia, né, porque a gente possa instalar ali, ter instalações apropriadas. Vamos ver um exemplo. Uma rede de supermercados recebe nos seus dias de pico 10 clientes a cada minuto. Sabendo-se que a chegada de clientes nesses dias obedece à distribuição de Poisson, tá? Então vai ser marcoviana a chegada, né? Quando falar também de distribuição de Poisson, é porque é um sistema marcoviano. Pergunta-se: qual a probabilidade de que, em um intervalo de 1 minuto, o caixa receba 4 clientes ou menos? Então, o que a gente quer? A gente tem lá um sistema, esse sistema é os supermercados, né? E aí, sabe-se que nos dias de pico, ou nos momentos de pico, chegam 10 clientes por minuto. E aí,
A outra informação sabe-se que essas chegadas, elas não são padrão, né? Não tem uma constância, então ela é aleatória, por isso atribui-se distribuição ao processo marcoviano, né? Uma característica marcoviana, que vai ser dada pela distribuição de Poisson. E aí vem-se a pergunta de interesse, né? Qual é a probabilidade, então, de no intervalo de um minuto, o caixa desse mercado, né? Então a gente está falando de um caixa só, receber 4 clientes ou menos. Então vamos lá, vamos tentar descobrir isso aí. Então lembra lá que a gente tem essa informação, 10 clientes a cada minuto. Então 10 clientes a cada minuto a gente vai considerar como sendo a taxa de chegada, tá? Então se a gente quiser, o que a gente quer? 4 ou menos clientes, a gente vai criar um evento desse tipo aqui, ó, onde X vai representar o número de clientes que chega em um minuto, né? E eu quero saber qual é a possibilidade de chegar a 4 ou menos. Então, a gente cria esse evento matematicamente representado assim, X sendo menor ou igual que 4, e aí eu coloco isso como sendo um argumento de uma medida de probabilidade, tá bom? Então, ser 4 ou menos é a mesma coisa que calcular para cada valor de X. Bom, se X representa um número, vai representar o número de clientes que chegam, né, para o atendimento no caixa, isso quer dizer que esse X pode ser 0, ou seja, chegou ninguém. Esse X pode ser 1, uma pessoa chegou para atendimento. Esse X pode ser 2, 2 pessoas chegaram. Esse X pode ser 3, 3 pessoas chegaram. Esse X pode ser 4, que é o máximo que eu quero saber, né? Pode ser mais? Pode, mas eu não tenho interesse. Meu interesse é só de 4 ou menos. De 4 ou menos. Tá bom? Então, a gente precisa calcular. Por que a gente está somando essas probabilidades? Porque a gente quer considerar isso cumulativo até 4. Tá? Esse X está representando o número de clientes atendidos, né? Lembra que falar de meio cliente não tem sentido, né? Não tem significado. Eu tenho 0,7 clientes atendidos por minuto. Então, se a gente corta uma pessoa, pega 70% daquele corpo e é o 0,7. Não, né? Isso não dá, né? Se a gente fizer isso, a gente está matando a pessoa. Mas, enfim, brincadeiras à parte, se a gente está... Lembra que a gente falou que o processo de chegada, né? O número de chegadas, ele é marcoviano, e ele é marcoviano de acordo com a distribuição de Poisson. Né? Se ele tem esse aspecto, a gente vai pegar justamente a função matemática que representa uma distribuição de Poisson, que é justamente aquilo que eu mostrei para vocês agora há pouco. Acho que eu mostrei até rápido demais. Estou tentando mudar aqui. Vou conseguir. Então, é aquilo lá, ó. Lambda elevado a x, né? Vezes o número de Euler a menos lambda, e isso dividido por x fatorial, né? Então, era essa a distribuição de Poisson, tá bom? E aí, por que apareceu essa soma aqui? Por causa do que eu mostrei no slide anterior, porque não vai do x, não vai de 0, né? X igual a 0, né? O primeiro evento. Isso é um x, tá? X igual a 0. Ou x igual a 1. Ou, tá? Ou, aí na matemática, na teoria de conjuntos, é a soma, né? Ou, né? X igual a 2. Certo? Ou, parece que eu estou resmungando, né? X igual a 3. Por fim, ou x igual a 4. Não é isso que a gente quer? Que a gente quer, no máximo, 4. Tem que ter um cuidado com essas expressões, tá?
Então, a gente tem os estudos de modelagem, os estudos probabilísticos, eles exigem da gente, não só esse tipo de disciplina, esse tipo de estudo, exige muita interpretação de texto. Então, a gente está nas exatas, mas a gente tem que ser muito bom de leitura também, né? A gente tem que ler e interpretar bem, porque senão a gente não consegue montar a modelagem. Então, tá aqui, é isso que a gente quer, não é? Quer calcular essas probabilidades que eu mostrei, inclusive, agora há pouco para vocês, né? Essas probabilidades. Por isso, a gente quer uma soma de probabilidades. Tcharam, por isso que está aparecendo aqui. Uma soma de esse x, ele não vai de 0 até 4, ó. 0, 1, 2, 3 e 4, né? Então, olha aqui, ó, de 0 até 4. E aí, por que aparece 10 aqui, hein? Se a gente olhar para essa fórmula aqui, ó, lambda elevado a x, 10 elevado a x. Por analogia, então, eu posso dizer que esse lambda é igual a 10. Concordam? Esse lambda é igual a 10. Se esse lambda é igual a 10, de onde que ele veio? Daqui, ó. 10 clientes por minuto. Então, isso aqui é a minha taxa de chegada, que também é aquela coisa. Eu acho que eu passei muito rápido ali, né? E aí, ó, E a menos lambda, então, E elevado a menos 10. Então, aparece o 10 aqui de novo. E x fatorial. Então, vamos lá, vamos calcular isso aí. Tcharam, tá aqui, ó. Para 0, então, onde tinha x naquela expressão, para 0, eu substituo x por 0. 10 elevado a 0, 0 fatorial. Quando x é 1, 10 elevado a 1, 1 fatorial. Quando x é 2, 10 ao quadrado, aqui 2 fatorial. Quando x é 3, 10 ao cubo, e embaixo 3 fatorial. Quando x é 4, 10 à quarta potência, e embaixo 4 fatorial. Então, essas aqui são as probabilidades, né? Quando x é 0, quando x é 1, quando x é 2, quando x é 3 e quando x é 4. E aí a gente faz todos esses cálculos, né? Se a gente faz esses cálculos primeiro e depois soma, a gente vai chegar em um resultado aproximadamente igual a esse aqui, 0,0292, tá? Eu deixo aí para vocês tentarem, tá? Tentem, se não conseguirem, me avisem, que aí a gente faz junto. Vamos falar, então, sobre intervalo médio entre chegadas, que é obtido, isso é dado pela esperança de x, tá? A gente vai falar já. O tempo de serviço, ou o tempo de atendimento, essa é a esperança de S. A taxa de chegada, que é o que a gente viu agora há pouco, a gente vai ver que isso, que é aquele lambda, né? Ele vai ser definido como sendo 1 sobre o valor esperado de x, onde esse x é o número de chegadas. A taxa de serviço ou taxa de atendimento, né, que está aqui em cima, olha, ela vai ser definida matematicamente por essa expressão aqui. A gente vai representar pela letra grega mi, tá? M, a gente fala mi, mas é mu que a gente escreve, tá? É 1 sobre o valor esperado de S. A gente vai já ver melhor isso. Aqui eu vou só apresentar as expressões matemáticas, tá? De cada uma dessas medidas. Quando a gente fala do fator de utilização do sistema, a gente está falando do quanto o sistema é sobrecarregado, não, né? De quanto ele suporta a demanda, tá? De quanto ele suporta a demanda, é o que a gente chama de fator de utilização, ou de razão de utilização, que vai ser representada pela letra grega ρ, tá? É cheio de letra grega, né, nessa teoria, né? Então, a letra grega ρ vai ser dada por essa razão aqui, entre o lambda dividido pelo m vezes o mi. Então, vai ser a taxa de chegada dividido pela taxa de atendimento multiplicada por m. Esse m que está aí nessa expressão, ele vai representar o número de postos de atendimentos, e eles serão considerados atendimentos em paralelo, tá? Então, isso é
É um pressuposto para fazer o cálculo dessa medida. Vamos ver agora a situação onde o meu sistema tem esse desenho aqui, tá? Esse formato. A chegada ela é markoviana, o atendimento também é markoviano, e eu só tenho um canal de atendimento, tá? Então, a notação de Kendall está me dizendo isso, tá? A gente vai, se é markoviano, a gente vai dizer que a taxa de chegada ela é regida por uma distribuição de Poisson com média lambda, tá? Os tempos de atendimento, porque aqui, ó, os tempos de atendimento também é markoviano. Se ele é markoviano, a gente vai dizer que esse tempo de atendimento, né, os tempos de atendimento, eles vão ser regidos por uma distribuição exponencial, tá? Nem precisa dizer negativa, é exponencial, tá? E que a disciplina da fila, ela vai ser do tipo PEPs, ou FIFO, tá? Eu acho que vocês devem conhecer mais isso por FIFO. First in, first out. Né? Eu acho que é melhor deixar assim, porque o PEPs, eu confesso que eu acho que ele não é muito utilizado, não, né? A versão aportuguesada. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Outra medida, agora já dentro desse tipo de sistema, tá? Então, essas medidas, a partir de agora que eu vou apresentar, elas só funcionam para sistemas com esse desenho, tá? Chegada markoviana, atendimento markoviano e o único canal de atendimento. Para saber a probabilidade do meu sistema conter N clientes, eu devo usar essa expressão aqui, essa equação matemática. Tá? Divido a taxa de chegada pela taxa de atendimento e elevo a N, e aí, esse N, vamos supor, eu quero saber a probabilidade de ter 10 clientes no meu sistema. Se ter 10 clientes no sistema, quer dizer que ele pode estar em atendimento, ele pode estar esperando, mas desde que no total, ali no meu ambiente, tenha 10. Multiplicado, esse pontinho aqui é de multiplicado, pela diferença, dividido por esse cara aqui. E aí eu chego no valor de probabilidade. Lembra que um valor de probabilidade, ele sempre é um número entre 0 e 1. Se eu chegar num resultado acima de 1 ou abaixo de 0, tá errado, né? Eu errei alguma coisa do cálculo. Então é preciso ser revisto. A probabilidade do sistema estar ocupado com 1 ou 1 milhão de clientes, não interessa. Eu só quero saber se está ocupado. Ou seja, se não está parado, não está ocioso. Tá? Para saber disso, é só considerar que no meu sistema inteiro tem um ou mais clientes. E aí é dado por essa expressão bem simples. Lambda sobre o Mi. Tá? Vale sempre lembrar, lambda é taxa de chegada, o Mi é taxa de atendimento. O número médio de clientes do meu sistema em um dia. O que isso pode trazer de informação? Quantas peças eu produzi num dia? Né? Quantas peças passaram pela etapa de lavagem, vou dizer assim, em um dia, né? Então, estava lá o sistema, é aquele ambiente lá de lavagem das peças, ou lubrificação. Quantas peças passaram, em média, por aquele ambiente por dia? O número médio de clientes no sistema é dado também por essa outra expressão aqui. Tá? Não estou exemplificando nada, estou dizendo, olha, é isso aqui, essa medida aqui funciona para saber coisas desse tipo. Quando eu quero saber, não quero saber quem está em atendimento, ou seja, quem está lá sendo manipulado. Quero saber quantas peças estão ali esperando para eu mexer, por exemplo. Ou quantos clientes estão esperando para eu atender num caixa, ou ali no balcão, que seja, coisas assim. Tá? Então, é o número de médio de clientes na fila. Tá? Não considera quem está em atendimento, dada por essa outra expressão matemática aqui. Tudo, percebe? Tudo aparece aí, o lambda e mi. Tudo depende em função de lambda e de mi. Lambda, taxa de chegada, mi, taxa de atendimento. Tempo médio gasto na fila, quanto tempo, em média, se permanece
em um período de um dia ou de uma semana, número de equipamentos esperando para manutenção, né? Vamos supor, isso aí é para avaliar justamente situações desse tipo. Quando esse tempo, vamos supor, ele é grande, isso quer dizer que eu preciso reajustar a minha equipe, reajustar o meu trabalho, a minha prestação de serviço, porque quanto maior o tempo de espera, dependendo... No geral, isso é ruim, né? No geral, isso é ruim. Mas em alguns ambientes não é tão ruim assim, em outros já é muito ruim. Né? Quem gosta de ficar esperando em fila? Ninguém, né? Nem os equipamentos também. Por quê? Porque eles podem trazer prejuízo, né? A gente sempre tem que olhar assim de maneira empreendedora, né? Vamos dizer assim. O que isso pode me trazer? Essa teoria, ela ajuda a gente a olhar para o nosso sistema de uma maneira empreendedora, né? Empresarial, gestora, né? Isso aqui está muito relacionado com a gestão da produção, né? A gente olhar para o meu espaço e avaliar se o que eu planejei e implantei está rodando direito, né? Está rodando assim, está funcionando bem. Está criando gargalos. Opa! Então, como que eu sei que está criando gargalos? Precisa ter métricas, né? E essas métricas são todas essas coisas que eu estou apresentando. Tempo médio de permanência no sistema. E aí, esse tempo médio vai contar o tempo que eu fiquei na fila e o tempo que demorou para eu ser atendido, dada por essa expressão matemática aqui. Tá certo? E quando a gente leva em conta, agora já um sistema marcoviano, né, de chegada marcoviana e atendimento marcoviano também, mas com mais de um canal de atendimento, então é M, onde esse M pode ser 2 ou mais, tá? A gente vai considerar algumas situações, tá? Vamos ainda manter a distribuição de Poisson para reger o processo de chegada. As taxas de atendimento por canal, elas também vão ser regidas pela distribuição exponencial, onde o valor esperado ou médio é dado por 1 sobre o MI, onde esse MI representa o número médio de atendimentos. Vamos ainda considerar o atendimento seguindo um padrão FIFO, ou First In, First Out. O número de canais de serviço é M, onde esse M está aqui, né, representado. Ele pode ser 2 ou mais. Não pode ser 1, porque 1 a gente acabou de considerar, né? Então, é sempre 2 ou mais. E aí, o ritmo de serviço, né, ou seja, como é que está andando o serviço, né? É o ritmo. Ele vai ser dado por esse cálculo aqui, né, dessa expressão. O número de médio de atendimentos multiplicado por M, onde esse M minúsculo é o número de atendentes ou de canais de atendimento. A condição de estabilidade do meu sistema vai ser considerada por essa desigualdade aqui. Quando eu multiplico o número médio de atendimentos pelo número de canais que eu tenho para atender, se a taxa de chegada for menor do que essa conta aqui, eu vou poder afirmar que o meu sistema está estável, tá? Está estável, é isso que está sendo dito aqui. Ou seja, ele suporta a demanda, é isso que está sendo dito, tá? E aí, quando a gente considera mais de um canal, aquelas fórmulas todas que eu mostrei para vocês, elas ficam assim cabulosas agora, né? Ó, a taxa de ociosidade, né? Ou seja, a probabilidade de ter nenhum cliente, né? De haver ninguém, tá zerado, não ter clientes é dado por esse negócio aqui monstruoso, né? Aí a probabilidade de ter N clientes, né? N clientes, né? No sistema. Então, a gente calcula isso aqui. Né? Tem que calcular isso aqui. Lembra, ó, para a gente saber a probabilidade de ter N clientes, a gente tem que passar por aquele P0. Aquele P0 é aquele negócio gigante lá que eu mostrei para vocês. E aí, a gente vai ter que ter uma condição. A gente vai ter que dizer que esse N clientes, ele vai ser menor que o número
de canais de atendentes, né, de atendimento. Então, é uma condição para que eu possa realizar esse cálculo. São os pressupostos da modelagem. Quando a gente considera que o número de clientes é maior que o número de canais, ou seja, quando a gente está aqui dentro dessa condição, né, considerando essa condição, o cálculo da probabilidade de N clientes no sistema muda um pouco. Tá? Ele é feito com essa conta aqui cabulosa. A probabilidade de ocupação total, ou seja, a probabilidade de todos os canais estarem ocupados num determinado período. Tá? Tudo isso aqui, a gente sempre olha para isso pensando em períodos de tempo. Dia, mês, hora, ano, minuto, semana, quinzena, certo? Tá? Sempre isso. Então, a probabilidade de os canais estarem todos ocupados em um determinado momento, dada por essa fórmula aqui. Lembrando que, ó, sempre passa pelo P0. P de 0. Número médio de clientes na fila para sistemas com esse aspecto aqui, né? Ou seja, chegada marcoviana, atendimento marcoviano e ter uma determinada lá quantidade, estou chamando de S, né? Mas mais de um atendente. Tá? Ele está chamando aqui de sistema de diversos canais em uma fila, e aí considerando a população infinita. Percebe que esses contextos, eles são cheios de pressupostos. A gente tem que olhar, pensar, imaginar e dizer assim, vai ser assim, 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 assado. Ah, mas se não for, a gente tem que partir de algum ponto. Então, isso tem que ser estipulado. Né? É assim que se faz, em todo lugar, sempre é feito assim. A gente não tem certeza das coisas, a gente não tem controle das coisas, mas a gente precisa iniciar esses planejamentos. Né? Ah, tem uma ideia, tá? Você tem uma ideia, mas a sua ideia está baseada em quê? Nesse embasamento da ideia é o que a gente chama de pressupostos, né? Dentro da teoria das probabilidades, das modelagens de sistemas. Número médio de clientes da fila, dado por essa equação aqui, ó. Isso aqui é aquela probabilidade de todos estarem ocupados, né? Também a gente tem que passar, então, por aqui antes, para depois calcular essa medida de desempenho. Tempo médio de espera na fila para sistemas com esse aspecto, dado por essa outra, que aqui é mais simples, né? Se bem que a gente tem que passar por essa, que é o número de clientes na fila. A gente tem duas etapas aí desse cálculo. E o número médio de clientes no sistema, né? Passa por esse antes, depois por esse outro, e aí a gente soma. E a gente vai conseguir ter um número total médio, né? Em geral, essas medidas sempre são médias, né? De clientes no sistema. Tempo médio, né? A gente tinha um número médio aqui, agora a gente tem o tempo médio. Né? Então, são o controle que se faz ali do sistema, né? Do meio ambiente. Certo? Então, tem esse monte de fórmula aí, a gente não vai aplicar nesse caso, a gente só mostrei para vocês qual é a funcionalidade de cada um, né? Se vocês olharem lá no livro, o texto, eu estou com ele aberto aqui, agora que eu tenho ele impresso, eu estou sempre olhando para ele. Tá bom? Vocês poderão, o Arena, ele até inclusive mostra como que faz isso no Arena, tem exemplo, coisas do tipo assim, tá? Então, esse aqui é o nosso recapitulando dessa sessão. A aula não acabou, porque eu vou apresentar a outra sessão. A gente está com uma sessão atrasada, porque na semana passada, acho que foi semana passada, eu estava de atestado, eu estava doente. E hoje eu estou doente de novo, ou seja, eu só vivo doente agora. É um processo alérgico que anda me sondando. Bem, vimos aqui, né, nessa primeira parte da aula, a introdução à teoria de filas, vimos as principais características, né, das medidas de desempenho, e vimos aqui um exemplo de aplicação de forma razoavelmente simples, só para a gente ter uma noção de aplicação dessas medidas. Certo? Está aqui nossa referência bibliográfica, tá bom? E
Não deixem de fazer a leitura lá, né, da sessão 3.3 para a próxima aula, que é daqui a pouco, então façam depois, né, façam após a aula da sessão 3.2 e também façam a web aula da sessão 3.3 para fazer um reforço do que vocês lerão no livro didático. Certo? É isso aí, minha gente. Eu vou dar... Vamos fazer... Pessoal, boa noite. Agora é ao vivo. Bem, a minha intenção em apresentar essa videoaula que eu acabei de trazer para vocês, deixa eu tirar aqui o compartilhamento, foi porque essa aula foi gravada no semestre passado, tá? No 2021/1. E é que eu também lecionei essa disciplina naquele semestre, como eu já tinha, como a gente já estava no período de pandemia, e a gente estava fazendo aula ao vivo pelo Teams, e eu tenho essa gravação, eu decidi apresentar, porque também achei que ficou boa, e trouxe aqui para vocês, de certa maneira, para rever, tá? Eu estou revendo, vocês estão vendo, tá? Bem, assim, o que foi apresentado, eu não vou, na realidade, a gente não vai ver a sessão 3.3 hoje, tá? É que naquele momento, eu até justifiquei, né? Foi um momento que eu estive doente. E por isso eu não tinha dado, uma noite anterior, não tinha apresentado, porque eu tive um problema ocular, oftalmológico, o semestre passado foi um problema para mim oftalmológico, mas já estou em boa recuperação, não totalmente, mas quase sempre, quase 100%. Bem, tem uma atividade no AVA, bem, aí eu já vou encerrar essa parte de apresentação de conteúdo, mas eu queria mostrar para vocês uma atividade no AVA, para vocês fazerem. Então, já que a gente vai ter um tempo aí sobrando da nossa disciplina, aproveitem para fazer já, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela novamente, para mostrar para vocês. Tá aqui. Todos estão vendo meu AVA? Sim ou não? Digam sim. Ninguém me responde. Vocês estão aí só no mudo, né? Fala a verdade. Vocês Tô, estão aí? professor. Você tá Ah, ligado que eu tô sempre conectado, né? Ah, sei. Então, bora ver. Tá vendo meu AVA aí, Lucas? Aliás, fiquei até bugado, que eu falei, poxa, semana que vem o professor deu aula, o que o professor tá falando, meu? Pois é, Agora não. que o senhor falou que É que foi uma semestre gravação. passado. Foi uma Ah, pegadinha. beleza. Então, ó, eu entrei aqui no AVA, na U3, deixa eu até aumentar aqui a tela, ó. Unidade de ensino 3, U3, sessão 2, que é a aula de hoje, né? Ó, já tem uma atividade aqui, ó. Atividade sala de aula 3, 2021/2, né? Valor de 500 pontos. Aí a gente clica na atividade aqui no momento aula, aí diz assim, ó, até aumentar aqui a tela. Você deverá elaborar uma resenha do artigo que consta no link abaixo. A resenha, tá? A resenha é um resumo crítico, né? Aí eu peço para vocês compor a resenha dessa maneira aqui, ó. A resenha deve apresentar os objetivos do artigo, então eu vou mostrar já o artigo, tá aqui no link, ó. Os resultados mais importantes do artigo e a conclusão dos autores, além da opinião pessoal de cada um, tá? De vocês que vão, é individual a atividade. Por isso é uma resenha. A resenha, ela permite com que vocês documentem a opinião de vocês da leitura, sobre a leitura. Pode dizer que o artigo foi bom, ou o artigo ele é superficial, ou o artigo é muito complexo, ou o artigo... Opinem, tá? Opinem. Aí, para baixar o artigo, ó, é só clicar aqui, tá? E aí, ó, eu vou baixar aqui na minha área de trabalho. Vai baixar. Eu já tinha ele lá, que eu já tinha testado. Vou clicar aqui e vai abrir, ó. Tá bom? Estão vendo aí o artigo, ó? Modelagem e simulação com arena. Estão vendo? Se não, me avisem. Modelagem e simulação com arena para reduzir filas.
em um restaurante self-service. Então, aqui o ambiente, né, no caso aí o sistema vai ser esse restaurante self-service, né, que eu comentei tanto ali na aula, né. Só que o legal aqui, ó, é que os autores do artigo, eles mostram como que eles implementaram isso no Arena, que foi aquela aula prática que a gente teve na faculdade, né, nesse semestre. Inclusive, semana que vem a gente tem encontro presencial, tá bom? Se preparem, a gente vai se ver pessoalmente. No dia 27, né, se eu não me engano. É 27, ó. A partir do dia 27, a gente vai ter aula presencial, todas as semanas, viu? A gente precisa ter aula prática. Então, olha só. Objetivo, aí tem aqui o artigo, né? Objetivo, aí vocês vão ler, ó. Tem um artigo de 14 páginas, é um pouquinho grande, mas dá tempo para ler hoje. Assim. Acho que vai ser uma leitura boa, porque, ó, veja que ele tem parágrafos pequenos, ó, fala da teoria de filas, é o assunto de hoje, aproveitem que está um assunto fresco, né? E vai falando. Esse restaurante que ele usa como sistema para simular aí o atendimento é um restaurante da Universidade Federal do Amazonas, é onde eu estudei, tá? É onde eu fiz a graduação em estatística, lá em Ô, Manaus. professor, Oi. só cortando rapidinho, desculpa, tá? Por cortar. Até o final do semestre vai ter aula toda quarta-feira, é isso? Vou ter que fazer aula presencial porque a gente tem que fazer prática, tá? Se vocês não Nossa, puderem, só me avisem, tá? Assim, não vou ficar lançando falta, não, mas eu só peço que me avisem quem não puder ir, tá? Pode me chamar no privado mesmo, tá? Vocês têm meu número, me chama no privado, só não esqueçam de me avisar, tá bom? então tá bom. Então. Tá bom? Vamos ficar acordados desse jeito, tá bom? Então, olha só, aí tem um fluxograma, né, que geralmente cria grafos, né, tá bom? Então, é uma leitura aí para vocês fazerem e fazerem uma resenha, tá? Ó, lembra do Arena que tinha essa cara aqui, ó, que a gente fez lá no laboratório? Tá? Então, é essa atividade, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para ela. Diz assim, ó, o resumo deverá ter no máximo 20 linhas. Então, pelo amor de Deus, não escrevam mais que isso, tá? Que 20 linhas já é muito, vou ser sincero. Tá? Então, umas de 10 a 15 linhas é o suficiente para fazer um resumo do artigo. E aí, ó, eu estou dando um prazo para vocês até a semana que vem, no dia 27, tá? E aí vocês vão postar, ó, vai clicar aqui, tá? E só pode postar aqui, ó. Aí faz num arquivo Word, num arquivo no computador, no arquivo do celular, né? Desses aplicativos de edição de texto, depois cola aqui, tá? Então, cuidado, tá? Ou digita, que eu acho menos, eu indico menos digitar. Prefiro que vocês façam num arquivo fora do sistema, do AVA, depois vocês copiem e colhem aqui. E pelo amor de Deus, no final aqui, ó, clicar aqui, se não clicar aí, o sistema não vai reconhecer que a atividade foi realizada. Eu já tive, não foi a turma de vocês, mas eu já tive algumas outras turmas esse semestre que fazia, vocês já perceberam que eu gosto de pedir resumo e resenha, né? De leitura de artigo. Aí a pessoa não clicava aqui, aí eu não lançava nota, depois vinha reclamar. Aí eu dizia, ué, mas não, tá, você não enviou? Ah, mas eu enviei, não sei o quê. Aí eu perguntava, você clicou lá no botãozinho de finalizar a tentativa? Ah, não, esqueci. Pois é. Então, eu tinha que dar uma chance, né? Enfim. Mas é isso, tá? Então, a atividade para esse restante de horas que a gente tem aí da nossa noite de aula é este aí. Deixa eu encerrar a gravação.